Boa noite, esse é o nosso Papo de Arous, em plena madrugada, como já de costume, porque quem dorme só conquista sonhos. Eu começo nosso papo de hoje, nossa conversa, com uma frase do grande filósofo do terror, Benito Mussolini. Ele dizia que as massas não passam de um rebanho de ovelhas, contanto que não estejam organizadas. Enfim, diante dessa frase do Mussolini, eu penso na nossa atualidade, eu penso no povo brasileiro, em nós. Eu penso que nós devemos provavelmente ter adquirido a síndrome de Estocolmo. Não é possível, não ter outra explicação. A história tem alguns exemplos. Nós colocamos Getúlio Vargas em poder. Ele instituiu o Estado Novo. O povo brasileiro batia palmas, apaixonado pelo Getúlio. Por um simples motivo. Ele concedeu direitos trabalhistas. Isso é obrigação, não é moeda de troca. Depois disso chegou o regime militar ou ditadura militar, golpe parlamentar ou golpe militar, mas que foi apoiado pelo povo. O exemplo foi a marcha pela família, com Deus. Passou e logo chegou a fase democrática brasileira de novo. E colocamos o primeiro presidente democrático, votamos no Collor, um playboy irrelevante que afundou o país rapidamente e logo foi impeachmentado. Mais à frente, votamos em um ex-ministro da Fazenda, sociólogo, e no segundo mandato dele como presidente, o Brasil afundou em uma depressão inflacionária. Mas ainda podia piorar. Colocamos um sindicalista com uma vertente sociopolítica de esquerda e ele brilhantemente, com uma equipe brilhante, instituiu o populismo fortíssimo no Brasil, a política da cerveja e do churrasco. E as classes menos abastadas tiveram uma falsa sensação de um posicionamento econômico mais viável. O presidente dos pobres. Conclusão. Foi dilapidado o erário brasileiro. Que inclusive até hoje, em 2019, ainda não chegaram a alcançar, não descobriram todas as quantias que foram desviadas dentro desses conluios que, aliás, ambas as vertentes sociopolíticas, foram os partidos de esquerda ou de direita, e uma grande união conseguiram proporcionar esse assalto ao nosso país. Depois disso, apoiados, acreditando no ex-presidente presidiário, colocamos a irrelevante Dilma. A Dilma, não temos nada a falar. Péssimo seria uma palavra suave. Enfim, hoje clamamos por mudanças políticas e o atual presidente é o Jair Bolsonaro. Então, o que nós podemos falar sobre isso? Mais um exemplo filosófico histórico. Aristóteles, quando pontuou política, ele pontuou também democracia. Mas uma coisa ele deixou bem exposto em sua posição. Política foi feita para a aristocracia. A aristocracia deve governar uma nação. Temos outro filósofo espetacular, Nicolau Maquiavel, nascido em Florença, que escreveu O Príncipe, mas não escreveu o príncipe para o povo. Escreveu o príncipe para o príncipe. Barão de Montesquieu, quando pontuou os poderes partidários, os poderes de governança, o legislativo, o judiciário, o executivo,
também não os criou para o povo, e sim para as oligarquias. Oligarquias essas que se protegem do povo, com uma diferença. Nós os colocamos lá, os três poderes, os poderes tripartidários, nós os colocamos lá. E eles mantêm uma proporção de proteção diante de nós, do povo. Tivemos um exemplo essa semana de um ministro não aqui do Brasil, um ministro do Olimpo, que proibiu que fosse feito algum comentário sobre qualquer coisa que aconteceu com ele. Eu acho que é mentira. E o Marcelo Odebrecht. Enfim, outras situações como essas acontecerão, mas acontecerão por culpa nossa, infelizmente. Acontecerão porque nós ainda temos a percepção política extrema. Nós levantamos bandeiras e esquecemos que, independentemente se apoiamos, se somos fãs de Adam Smith e o seu neoliberalismo, ou de Gramsci com o seu socialismo, ambas as vertentes, se não forem usadas com inteligência, não chegaremos a lugar nenhum. A nossa política, os nossos parlamentares, ministros e secretários, continuam ganhando, em média, o teto presidencial. E o povo, que é a maioria, continua ganhando salário mínimo, com uma vírgula, aqueles que estão empregados, porque são 13 milhões de desempregados atualmente no Brasil. 13 milhões. Fora esses 13 milhões, temos a plebe, que ganha em média o salário mínimo R$ 998. A percepção que temos é que as oligarquias continuam com a velha política. Eles continuam no poder porque nós os colocamos no poder. Assim como a nova política, né, que foi tanto levantada a bandeira, uma nova política, novos políticos, e personalidades que nunca colocaram os pés no parlamento brasileiro, boa parte deles apenas tem a intenção de passarem a fazer parte dessa casta que antes eles ficavam observando pela televisão, assim como nós. Ou seja, essa mudança tem que ser feita, tem que acontecer um abolicionismo. Nós ainda continuamos vivendo na escravidão e batendo palmas para isso, ganhando pão e sopa e achando que fazemos parte dessa casta. Não fazemos. Alguma coisa tem que ser mudada. O principal, uma mudança rígida dentro dos vencimentos dos parlamentares, pelo menos pela metade. Política é feita pelo coração e pelo povo. Já diz o nome, política. Tudo aquilo que fazemos para o bem da sociedade é a política. Tudo aquilo que fazemos para o nosso bem é interesse particular. Esse é o nosso Papo de Arouche. Curtam, façam suas inscrições, comentários e críticas. Grande abraço.